O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar da sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, filhos e filhas neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, muito temos incentivado já há anos a participação efetiva, presencial, nessa solenidade de Corpus Christi, o corpo e sangue de Cristo. Para nós, católicos, é muito importante. Lembro que esta festa é um desdobramento da Quinta-feira Santa. Se lembrarmos, e não é demais fazermos esta memória, na Quinta-feira Santa, muitos de vocês participaram aqui, ou nas suas paróquias, ou assistiram pela televisão. É chamado a ceia do Senhor, o lava-pés. Mas neste dia, Quinta-feira Santa, se celebra a instituição da Eucaristia e a ordenação dos padres, instituição do sacerdócio. Mas a missa, ela não tem nem a bênção final. E, portanto, aquilo que é uma tão grande dádiva para nós, presente para nós, remédio para nós, que é a Eucaristia, verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo, diz o Evangelho, não simboliza, não representa, é de fato Jesus eucarístico, fica como que meio apagado.
Por isso, aconteceu na história alguns fatos que levaram à instituição desta festa de hoje. Repito, um desdobramento. Lá se instituiu a Eucaristia. Mas como não foi possível fazer festa, por quê? Porque termina Jesus sendo traído por Judas, que vai para o Horto das Oliveiras. Ficou algo pairando no céu. Foi quando aconteceu um grande fato, que foi um processo lento. Na Bélgica, no século XII, já começou um primeiro embrião desta festa. Mas teve uma santa, Santa Juliana, que tinha muita devoção, profundo amor à Eucaristia. E ela teve uma visão. E nesta visão, a igreja aparecia como uma lua cheia. Mas nesta lua cheia havia uma mancha negra. E ela logo interpretou que era a ausência da festa de Corpus Christi. Santa Juliana contou para o bispo, contou para o seu confessor, mas este bispo veio a ser o Papa Urbano IV. Há uns anos atrás, eu fiz uma peregrinação e fui fazer os milagres eucarísticos. E nós fomos a uma cidade chamada Orvieto. Lá, o Papa tinha uma casa, a corte. Perto de Orvieto, havia uma cidade chamada Bolsena. E aconteceu um fato muito importante. Mas antes de eu continuar, lembre-se, Santa Juliana havia contado ao bispo que depois se tornou Papa Urbano IV. E certamente ali ficou a semente, ficou uma inquietação. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, lembra que nosso Senhor disse: vos mandarei o Espírito Santo para compreenderem muitas coisas que já lhes disse e vos revelar outras mais. Pois bem, aconteceu em Bolsena, em 1263, um grande milagre. Um sacerdote estava celebrando a missa e teve dúvidas no seu coração. E na hora que ele foi partir a hóstia, viu sair sangue da hóstia. O padre, tomado por um momento de êxtase e ao mesmo tempo maravilhado com o que acabava de acontecer, junta a hóstia no corporal e manda avisar, poucos quilômetros, o Papa, que ele levaria para que o Papa visse o milagre eucarístico. De um lado vem a corte do Papa Urbano IV, do outro lado o sacerdote com a comunidade, e ele levando o corporal todo manchado de sangue, com a hóstia transformada em verdadeiramente carne, mostrando a realidade que é, porém nossos olhos não enxergam. Quando o Papa Urbano viu aquilo, se ajoelhou e entendeu
que era um sinal do céu, confirmando o que Santa Juliana tinha dito, e proclamou que era preciso fazer uma festa em toda a igreja, para que Jesus eucarístico, verdadeiramente, presença real, fosse celebrado com todas as pompas possíveis, pois tratava-se e trata-se do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. É verdade que o Papa Urbano morreu logo depois, e houve um período até que se tornasse a festa para todo o mundo católico. E isso veio acontecer oficialmente em 1500 no Concílio de Trento. Mas ali está o milagre eucarístico. Por um momento eu paro essa história, e a primeira leitura de hoje conta os grandes feitos de Deus. Se você escutou bem a primeira leitura, na verdade é lembrar o povo de Israel quanto Deus caminhava com seu povo. E para eles era motivo de orgulho, mas ao mesmo tempo de uma presença de Deus. Um Deus que os tirou do Egito, um Deus que os fez passar pelo Mar Vermelho, um Deus que os livrou das serpentes. Percebe isso? O judeu tem muito claro isso. Quem é Deus? É um Deus que caminha conosco. Se lembrarmos uma das frases de Moisés, inclusive foi domingo, depois, no dia da Santíssima Trindade: Senhor, caminhe conosco, apesar de ser um povo de cabeça dura. E Deus é aquele que caminha com seu povo. E também um fato que todo judeu sabia, que quando tiveram fome, Deus lhe deu o maná. Pois bem, se no Antigo Testamento é um Deus que caminha com seu povo, não é diferente Jesus Cristo. Ele mesmo disse: coragem, eu venci o mundo. Vão, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Por isso, quis Jesus, na última ceia, no quarto cálice, instituir a Eucaristia. Por isso nós podemos nos alegrar que nós temos um Deus, Jesus Cristo, que caminha conosco, mas Ele não nos dá o maná do Antigo Testamento. Aquele maná levou as pessoas, morreram. Aqui existe um alimento muito mais importante do que o maná do Antigo Testamento, que é verdadeiramente o corpo, a carne. Até nossos ouvidos soa estranho, a carne de Jesus, o sangue de Jesus. Se lá, comendo o maná, morreram, Jesus disse: se vocês comerem da minha carne e beberem do meu sangue, não morrerão jamais. Padre, não é verdade. Nós morremos, ninguém fica pela semente, filhos. Aqui Jesus não está falando da morte biológica. Essa veio pelo pecado dos nossos pais, e ninguém foge, nem mesmo ele, desse fato da morte biológica. Ele está falando de uma eternidade com Ele, permanecer com Ele. Portanto, por que comungar? Por que devemos nos esmerar em receber a comunhão? Pelo primeiro e o mais importante fato: eu creio que quando eu comungo a hóstia, mas eu não comungo o vinho. Queridos irmãos,
não é tão difícil compreender. Antes da peste bubônica, inclusive hoje em algumas comunidades, se faz a comunhão sobre as duas espécies, o corpo e o sangue de Cristo. Mas em virtude da peste bubônica, se limitou a dar apenas a hóstia, a carne de Cristo. Mas o próprio concílio já explica. Quando você pega um pedaço de carne, explico de forma muito simples. Você tem o sangue na carne ou não? Pois bem, comungando a hóstia, que cremos ser a carne de Cristo, nós também recebemos o sangue de Cristo. Foi mais por uma questão pastoral, uma questão sanitária, mas sem perder a essência. Por que eu comungo? Por que não devo me privar? Por que eu devo me esmerar? Por que eu tenho que confessar se eu cometi um pecado venial, um pecado grave? Por que eu não posso descuidar da Eucaristia? Porque eu preciso estar unido a Jesus Cristo. Porque Jesus está lá e Ele disse que comungando da sua carne e bebendo do seu sangue, eu terei a vida eterna. Por que receber Jesus? Porque a Eucaristia é remédio. Repito, é remédio. Remédio para as nossas fraquezas, nos dar aversão ao pecado, nos dar aversão às coisas erradas, nos dar retidão nas buscas. É remédio para que nas nossas doenças humanas, doenças espirituais, doenças emocionais, a Eucaristia é remédio. Para quem está santo, continuar santo. Para quem é pecador, buscar a santidade. Portanto, é para todos nós. Por isso, lembro que a Eucaristia só existe no catolicismo. Pode-se dizer, hoje é uma festa cristã, entre aspas. Hoje é uma festa católica. Porque somente nós, e não estou dizendo isso para que nos envaideçamos, mas crer que Jesus está na Eucaristia durante a missa e depois da missa, que é corpo e sangue, não simboliza corpo e sangue, só o catolicismo acredita. E se isso é verdade, de fato é, nós católicos, por isso que eu digo, hoje não era dia de ir para a praia, hoje não é dia de gazear a missa, porque cabe a nós católicos professarmos que Jesus está na Eucaristia. Eu sei que muitas cidades do Brasil amanheceram com as ruas sendo enfeitadas. Mas desde Dom Pedro Fedalto, depois Dom Moacir José Vitti, agora com Dom Peruso, o Corpus Christi tem sido uma celebração da unidade. Eu estava no primeiro Corpus Christi que Dom Pedro Fedalto insistia para que toda a arquidiocese estava presente. Mais forte ficou agora nos últimos anos. Mas desde madrugada, as tantas paróquias e movimentos, o santuário estava lá, a obra Evangelizar estava lá, há 20 anos fazendo tapetes, também fazendo tapetes, tem outras paróquias. Aquilo que veremos depois, vocês estão vendo imagens de movimentos e pastorais, a televisão vai cobrir toda a procissão de Corpus Christi, da missa às 3 horas, e toda a passagem pela Cândido de Abreu, mais de 1 quilômetro de tapete. Por que é feito isso? Para honrar o nosso divino Rei,
Jesus Cristo. Quando o imperador chegava numa cidade, era-lhe feito tapetes, era-lhe enfeitada as ruas, para que o imperador pudesse ser recebido com toda a pompa e toda a glória. Nós repetimos esse gesto, e é para Jesus. Todos aqueles que fizeram os desenhos, se prepararam há tanto tempo, fazem por amor a Jesus Cristo. Você que trouxe essa peça, essa blusa, este cobertor, trouxe alimento, é por Jesus Cristo. Hoje é o dia de rendermos nossa profunda gratidão. Obrigado, Jesus, porque caminha conosco. Obrigado, Jesus, por se fazer alimento, o pão que nos fortalece, o sangue que nos purifica. Repito, a carne que nos fortalece, o sangue que nos purifica. Filhos queridos, muitas vezes, dentro da Igreja Católica, houveram momentos em que criou-se um certo ceticismo à Eucaristia. E se falarmos dos milagres eucarísticos, acabei de falar de Bolsena, podemos falar de Lanciano, que visitei e muitos de vocês foram comigo, que é o milagre que vocês estão vendo no vídeo wall até hoje. Indo até o local, você encontra essa hóstia manchada. Mas isso não é só no passado. Sim, o mais famoso é o milagre de Lanciano, mas recentemente foi notificado que na Argentina, o já falecido Papa Francisco, na época arcebispo Bergoglio, constatou o milagre eucarístico na capital, numa paróquia de periferia. Recentemente ficamos sabendo, e já é oficial, um milagre eucarístico acontecido na Índia. Também esse com o rosto do Cristo. Olhem para o vídeo wall. E você pergunta, por quê? Precisa Deus? Não. Quem precisamos somos nós. Já aconteceram muitos milagres eucarísticos e creio que acontecerão muitos outros, para que nós, que temos esta dádiva e presente de Deus, sejamos mais crentes, mais fervorosos e mais devotados a Jesus Eucarístico. Amém.